ouvinte! Seja bem-vindo para mais um episódio de Exaustos, esse cujo qual eu esqueci o número de qual edição nós estamos. 45. 45 semanas. Mais 5 episódios, nós chegamos à faixa de meia centésimo. Tá certo isso? Nossa. Meia centésimo? Nossa, tá certo. Victor, não. Eu não sei, eu só queria florar, gente, me perdoa. Eu quero aumentar meu Às vezes repertório. o Vitor, ele começa... Quando a gente deixa o Vitor introduzir, é sempre uma surpresa, né? Isso aí. Fica aquela coisa de passar Glade no banheiro cagado, sabe? Ai, Você senhor. conseguiu florear. Coitado. Então, estamos aqui reunidos de novo mais uma vez e, sei lá, alguma junção de vários plurais aí para o nosso 45º episódio. E hoje falaremos sobre o quê? Mas antes de tudo, a gente tem que falar nas nossas redes sociais, verdade? Antes de tudo, a gente diz oi, né? Tudo bem? Eu sou a Ariane. É verdade. Desculpa. Nós estamos com 2 convidados aqui hoje. Um é o Walter Neto. Olá! E outra é a Tainá, que vocês já conhecem. oi, já veio oi. aqui uma vez. Exatamente. Algumas, né? Algumas. Não foi uma só. A outra não foi ao ar, eu acho. Tainá AK Irmandari. Eu mesma. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. No Instagram nós somos Estamos Exaustos, no Twitter e no Facebook Exaustos Pod. E agora nós temos uma newsletter que, inclusive, seguindo o tema da semana passada, perdão, ela está atrasada. Entrem no nosso Instagram, que está no link da bio, porque eu não vou ficar falando o link aqui, né? http. E essa newsletter a gente tá gostando muito porque agora vocês estão respondendo mais, né? Mandando mensagem como se fosse o próprio e-mail pra... Nossa, gente, o que aconteceu? Vocês estão respondendo a newsletter, estão sentindo mais coragem agora de mandar seus dramas pra gente ajudar. A gente tá evoluindo pra ter nossa própria rede social. Teremos o nosso A rede Exausto dos Book. exaustos. Exausto Book é bom. Só Agora, pode postar coisa triste. vamos falar do tema. Triste. Colocou coisa feliz, pá, bloqueia. Gente, o episódio de hoje é sobre a sexualidade. Pá. Pá, pá, pá. Nós chegamos nesse tema com a iluminação do Walter, inclusive. Nós, Puxa. no começo do... Foi no começo do ano ou no começo do podcast? Ainda não tenho certeza. Talvez as duas no começo do coisas. ano. Nós fizemos um abraço coletivo que tinha uma pergunta com várias nuances polêmicas de se responder. Pouquinho. Várias. Era uma história bem E nós complexa. erramos, porque no meio da história complexa, a pessoa falou coisas em tom de humor, e aí a gente entrou na piada e meteu o pé no acelerador e falou um monte de besteira. Fizemos uma mochilinha de vacilos. E alguma delas é relacionada à sexualidade. E aí o Walter mandou um e-mail. A sexualidade. Sexualidade em geral mesmo. E aí o Walter mandou um e-mail, uma mensagem, falou assim: gente, gosto muito de vocês, tô dando mais uma chance pro podcast, mas eu fiquei muito... Mas é verdade, mas eu fiquei muito chateado com as coisas que vocês falaram. E eu falei assim, eu entendo, porque a gente já tinha recebido outros e-mails, a gente mesmo já tinha refletido depois que a gente publicou, e aí a gente tirou aquilo do ar, porque a gente não quer que as pessoas entrem no podcast, ouçam desde o começo e achem que a gente é aquilo, porque a gente não é só aquilo, e a gente tá aprendendo também. Aí a gente pensou o quê? A gente recebe muitas perguntas sobre relacionamento e que envolvem questões de sexo e tudo mais. E tem essa noção de que é uma sociedade hipersexualizada, com o sexo no centro de tudo, e que muitas vezes a gente erra por falta de conhecimento, né? Então a gente falou, vamos fazer um episódio sobre isso. E a gente quer conversar com você, Walter, para nos iluminar, porque eu acho que nada como a experiência, a vivência para compartilhar, né? Justo. Espero poder ajudar todo mundo e qualquer coisa já peço desculpas em adiantado, porque a sexualidade é um tema muito complexo. Muitas vezes algumas experiências são meio diversas. A gente, obviamente, pela complexidade da própria sexualidade, a gente tem internamente umas rixas de vez em quando, mas vou tentar manter o mais neutro possível para ficar alinhado, assim. Mas antes, conta pra gente quem é você, o que Quem você sou faz. eu? O que eu faço? Vamos lá. Bom, Bem Big Brother. Bem Big Brother. Gente, eu sou péssimo pra me vender. Então, olha, já vou ser expulso da casa, sem nem entrar. Bom, meu nome é Walter, eu sou assexual, eu tenho 32 anos, moro aqui em São Paulo, vai fazer quase uns 4 anos, talvez 5. Eu sou muito ruim de conta, por isso que eu sou advogado. Senão, né, estaria em outra área. Apesar de trabalhar também com tabela, sou muito ruim de conta. E acho que é isso, sim. Eu não curto muito me apresentar mais por aí. Eu acho que o mais importante da minha parte pública é que eu sou assexual. Eu falo muito sobre isso, porque participo de um coletivo sobre a sexualidade.
tô dentro de muitos grupos de assexualidade aqui no Brasil, também no exterior. A gente busca fazer um trabalho muito grande de educação e visibilidade, até porque crescendo, eu não tive isso e só descobri muito tarde. Então, se puder facilitar para alguém, acho que eu tô muito contente. Eu li que a comunidade assexual, ela se encontra e debate, conversa muito pela internet, né? É o principal canal. Muito pela internet. Porque quando começou foi o lugar mais fácil de todo mundo se encontrar, né? Tipo, você lança aí, sei lá, um chat no UOL falando, olha, não curto sexo, com certeza um monte de gente vai aparecer. E por N motivos as pessoas vão se juntar. E foi mais ou menos isso que começou assim que surgiu a comunidade sexual moderna. As pessoas começaram a se reunir na internet falando, eu não curto sexo. E, obviamente, a gente passou daí para uma peneira para entender por que você não curte sexo, para poder alinhar e falar assim, olha, acho que tem uma coisa meio comum aqui. E isso é a sexualidade, porque acabaram nascendo alguns outros movimentos à época também desse próprio movimento. Um movimento, por exemplo, da antissexualidade, que diz que sexo é uma bosta, tipo, ninguém pode transar, morram todas as pessoas. Tô resumindo muito mal, me desculpa, mas é mais ou menos, bem delicado, mas é mais ou menos bem isso. Que diz, tipo, sexo é horrível, fique longe. A gente fala, e inclusive esse grupo nasceu ao lado da própria comunidade sexual, e a gente virou e falou assim, olha, não é bem isso que a gente sente, não é bem isso. Então vamos cada um seguir seu caminho, mas olha, muito prazer te conhecer, né? Amor de pessoa. E os caras estão tentando dominar o mundo hoje. Pois é, mas como eles vão... Se acabar toda a relação sexual, aí eles não vão dominar o mundo, vai acabar, né? Sim ou não? Porque aí a gente não vai se reproduzir. Acabar, né? Tipo, porque não vai ter mais reprodução. Se bem que dá pra se sexo. reproduzir sem sexo. Jurassic Park tá aí, a natureza dá um jeito. É verdade. Não daqui a pouco a gente aprende a fazer mitose aí, vocês não estão entendendo. A gente tá falando da sexualidade, mas a gente não apresentou o conceito para as pessoas ainda. Né? Acho que é um começo, Olá, você que nunca ouviu falar de assexualidade, você que fala assexuado, não assexual, né? Porque tem muito isso, você fala, não sei o que é assexual, a pessoa, o que é assexuado? Não, assexuado é a ameba, aquilo que a gente aprende na aula de biologia, né? A sexualidade é a falta de atração sexual, né? Total ou parcial. Parcial, condicional ou circunstancial. A gente vai um pouquinho mais além. A gente até diz, olha, se você pensa em ter um relacionamento com alguém e o sexo dentro dessa relação não está em primeiro plano, você provavelmente está dentro de um dos espectros da sexualidade. E são vários espectros? São vários espectros. A gente... os espectros da sexualidade estão baseados nesse conceito que você acabou de falar. Tipo, a sexualidade é a ausência total, parcial, condicional ou circunstancial da sexualidade. Então, a gente tem... a sexualidade em que você não tem atração sexual, seria aqui no Brasil a gente chama de a sexualidade estrita, e você tem a existência dessa atração sexual por outra pessoa em vários níveis, e isso está dentro de uma área cinza que chega até o que a gente chama de alossexualidade, que seriam qualquer pessoa que não está dentro do espectro sexual. Então nós... Supostamente, imagino, não sei, mas imagino que vocês estariam provavelmente dentro da alossexualidade. Quem não é assexual, porque a sexualidade compreende todo esse grande espectro, é alossexual. A demissexualidade está dentro do espectro da sexual. A demissexualidade está dentro do espectro da sexualidade. A sexualidade. Entendi. Você falou, assim, do começo dos coletivos na internet e tudo. A gente, assim, pela nossa idade, a gente pegou as redes sociais engatinhando. A gente pegou o começo disso, né? Isso. E era muito restrito, porque, assim, hoje com o Facebook, com o Twitter, você se comunica com qualquer pessoa. Na época, ainda a comunicação era muito mais restrita, muito mais anônima e repleta de pessoas de todo tipo de pensamento, né? Tava todo mundo começando ali há muito tempo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu não tinha noção da quantidade de pessoas que estavam ali, de como podiam ser pessoas perigosas, inclusive, porque a gente era super novinho. Como que se engatinhou, assim, na tua adolescência pra tua primeira fase adulta? Olha, eu vou dizer, inclusive, eu sou bem filho rato de internet, assim. Então, tipo, cresci dentro de fórum e isso me fez uma coisa peculiar. Eu conheci o movimento da Avent sendo fundado, só que eu tive aula de educação sexual muito cedo na escola. Então... Coisa rara. Coisa rara, meu colégio eu acho que era meio diferente, assim. A gente acabou sendo cortado, os pais foram reclamar, mas já era tarde demais. A gente começou a ter aula sobre educação sexual muito cedo. E quando eu conheci o movimento da sexualidade, ele estava sendo formado, era uma coisa meio tipo, esse povo estranho na internet. Então, eu conhecia o termo, cresci conhecendo o termo, mas nunca me identifiquei com ele. Demorei muitos anos para entender o que era sexualidade e entender isso. Dentro da internet, eu
Foi isso. Acho que cresci como muita gente aqui na mesa, tipo, tentando descobrir onde é que eu tô. Porque sempre soube que era bissexual. Hoje me identifico com o Pan, mas sempre me senti soube que era bissexual, porque pra mim não fazia sentido a diferença. Tipo, você não pode isso e aquilo. E quando me explicaram que deveria ter uma diferença, que, tipo, eu poderia ser gay, talvez, não era bem aquilo... eu falei, gente, mas é isso, meio que esse barco já partiu do porto. Ele vai encontrar um porto um dia, mas essa conversa pra mim já é muito tarde, não adianta mais. Então foi por um lado tranquilo, até porque eu acho que eu tive sorte, eu tive uma experiência muito tranquila. As minhas experiências sexuais, elas vieram muito cedo por curiosidade, e eu logo decidi que aquilo não me bastava. Não era que eu curtia e tava tudo bem. O grande problema foi que durante muitos anos eu não conseguia entender se na verdade o que eu sentia era uma ausência de atração, se eu realmente não tinha interesse em transar com alguém, ou se o que eu, na verdade, eu era um gay que não conseguia, na verdade, aceitar o fato de ser gay. Esse era o grande problema da vida. Eu pensava, mas gente, tipo, não faz diferença, mas será que não faz mesmo diferença? Será que a forma como eu fui criado não tá acabando me afetando até hoje? Até porque essa é a reação que as pessoas têm sobre a gente, Sim, né? Quando a gente com certeza. fala. Eu acho que a nossa geração em especial também, quem nasceu entre 85 e 93, 94... pegou uma fase muito complexa da televisão e da publicidade brasileira. A gente estava conversando de como sexo estava presente em absolutamente tudo para todo tipo de público, do infantil ao vovô e vovó. E hoje discute-se isso, hoje você tem um pouco mais de filtro, um pouco mais de... Gente, calma lá. Mas na época, assim, eu não sei se era uma época que era pós-anos 80, pós-ditadura, entendeu? Que era free for all, mas era uma maluquice. Era uma maluquice do caramba. E a gente cresce com isso nas costas, assim, né? Porque você cresce com uma responsa. Porque os pais, todo mundo acabou meio educado, assim. Porque era muito normalizado. A gente tava brincando da banheira do Gugu. Gente, isso passava domingo, meio-dia. Não, você era educada a sentar na boquinha da garrafa. Que eu achava um absurdo. Por que tem que sentar? Tá tudo babujada nessa garrafa aí. Desconfortável. Acabaram de beber. E assim, me corrija se eu estiver errado, mas a nossa geração, principalmente nos anos 90, pegou essa onda com força, assim. A gente foi completamente atropelado nisso. Acho que com certeza. Mas eu vou dizer, eu não vou negar. E, de novo, nesse ponto, eu sempre digo, eu acho que a minha experiência crescendo foi muito tranquila. Sim. Porque é isso, assim... Óbvio, eu tive o meu problema em casa, na verdade, não era nem a possibilidade de eu ser gay, era a possibilidade de eu ser bi. Meus pais achavam isso o maior absurdo. Tipo, olha, ou você é hétero ou você é gay. Porque a bi, essa linha, você não pode cruzar. É uma linha muito séria. Entre um lado e o outro, você tá escolhendo ficar em cima do muro. Que então, assim, eu acho que eu tive muito espaço pra, de verdade, me entender. A dificuldade dos meus pais também em lidar com o sexo me fez com que eu tivesse muito espaço, curiosamente, pra que eu pudesse me explorar e me entender. E, apesar disso tudo, era uma coisa... Eu acabei comentando. Eu não me incomodava com a grande presença da sexualidade, dessa sexualização no mundo. O que eu tinha, na verdade, era curiosidade. Pra entender por que aquilo era tão bom e eu não sentia nada em relação àquilo. Porque a única coisa que eu ouvia era, você vai crescer, vai entender. Eu pensava, caralho... Até adolescente, né? Pra adolescente. Caralho, já sou grande. Que caralho, eu vou crescer. Foi isso que me levou às minhas primeiras experiências. E aí foi, talvez, o grande choque. Saber, tipo, eu não tinha ninguém com quem conversar. Porque a resposta era, mas você ainda vai crescer mais e isso vai fazer sentido. Eu pensava... Não, é que é uma coisa muito curiosa, né? Porque todo mundo na sua primeira experiência sexual sempre é uma coisa terrível. E aí, tipo, você vê que é um... Como é que eu posso formar essa coisa? Que as pessoas assexuais, apesar da experiência, elas já sabiam que não era o jogo delas aquilo. E a gente, que tecnicamente não é alossexual, o termo correto, apesar da experiência, a gente ainda insiste nela. Então... Guerreiro, força. Entendeu? Então, mas assim, como eu falei, o meu caso foi peculiar. Eu decidi parar. Eu tentei algumas vezes... Eu nunca tive um namorado antes realmente de me assumir publicamente, porque a gente nunca chegou nesse termo, mas a gente tinha uma vivência bem próxima a isso. Mas as minhas primeiras experiências eram por curiosidade e eram mantidas. Eu sempre inclusive falo, não sei inclusive quão certo ou errado isso hoje, mas acho justo. Se eu pudesse voltar um tempo, uma coisa que eu faria é pedir desculpa às pessoas que ficaram comigo. Porque o meu descaso, meu descontentamento e minha desconexão em relação ao sexo me fazia com que eu tratasse as pessoas mal. Porque eu via prazer delas em estar fazendo aquilo e aquilo não me enchia. Eu falava, gente, esse é um buraco vazio que eu não entendo. A diferença é que
eu parei de fazer sexo muito cedo. Falei, tá, não é essa a minha pegada, não tem interesse, tipo, beleza, siga a vida, sou diferente, azar. E eu tenho amigos que, não, continuaram muito, tentando muito, até achar uma forma de se encontrar e, depois de muito tempo, se encontraram como assexuais. Daí, inclusive um problema, porque você se descobre sexual depois de ter transado pra caralho. Né? E você fala, caralho, e agora? É por isso que eu tava descontente, não era uma coisa que fazia parte... A sexualidade, não a sexualidade, mas sexualidade em si, é uma coisa complicada, né? Para cada um tem uma maneira de se encontrar, de se descobrir, e que envolve toda essa questão que você falou, por exemplo, da família. Eu acho que eu já falei isso aqui no podcast também. Essa coisa de, tudo bem ser gay, tudo bem ser sapatão, mas de maneira nenhuma bi, isso é promiscuidade, e que é uma coisa que invisibiliza a gente, porque se você olha hoje está tendo representatividade na arte, nos filmes, nos livros, mas até muito pouco tempo não tinha, e quando tinha era isso, era a pessoa que não sabia o que queria, ou que estava curtindo tudo, safada. Pouco tempo, e é muito difícil, atrás, né? Quando você está crescendo, você passar isso para os seus pais. Então, e o assexual também sofre isso, né? Eu tava lendo, e muitas pessoas a gente tava vendo um vídeo, né? Um documentário, e a menina falou que o pai dela falou assim, como assim? Você não faz sexo? Então o que você vai fazer da sua vida? Isso é um problema também, né? Eu sempre falo, talvez seja o grande paradoxo da humanidade. Se você, durante uma certa fase, ninguém espera que você transe. Se você tem uma educação mais religiosa, ninguém espera que você transe. E, de repente, parece que todas as pessoas falam assim, beleza, então eu realmente não vou transar, eu não tenho interesse em sexo. Aí a casa cai. Sim. Porque é esperado que você faça sexo. Eu conheço, inclusive, muitos sexuais que são muito religiosos. Eu não tenho uma desconexão um pouco com religião, então para mim não é um grande problema, nunca foi, acho. Mas eu conheço muitas pessoas que são sexuais, que são religiosas e tiveram grandes problemas porque é isso, é esperado que você case e tenha filhos. Dentro de um certo contexto. E, obviamente, a religião acaba sendo uma cereja a mais nesse grande nível de cobranças. Isso é um problema. As pessoas não aceitam e não entendem isso. A religião trabalha mais na parte de acimentar todo esse conceito de formação familiar, de procriar, crescer e multiplicar-vos e pipipipopopó. Eu acho que a fundamentação do sexo, no nosso formato de sociedade, ela está inclusa em mil aspectos que não são o sexo em si. Então, para você explicar para uma pessoa que você está abrindo mão do sexo, na cabeça dela não é só do sexo em si, entendeu? Na cabeça dela é como se você tivesse abrindo mão de todos esses aspectos. Pode ser um aspecto da religião, pode ser um aspecto social. A pessoa, assim, automaticamente ela está associando na cabeça dela, talvez, sexo a um tipo de curtição. Então, quer dizer que você não se diverte, sei lá. E se ela parar para racionalizar aquilo que ela está falando, talvez nem ela transe tanto assim, entendeu? Não faz sentido. Mas ela fica assustada, né? Entendeu? Sim, não, acho que é justo. E assim, é uma coisa que é engraçada, eu sempre falo, gente, assexuais na verdade transam, e transam pra caralho. Grande parte do espectro assexual, ele tá ligado à própria sexualidade, a gente sempre fala, a gente não tá falando de fazer ou não sexo, a gente tá falando em sentir atração. E isso é importante, porque você tem práticas assexuais diferentes em vários grupos, em várias identidades, e dentro da própria sexualidade você tem muita gente que faz sexo. Mesmo pessoas que não sentem atração sexual fazem sexo. Por quê? Por N motivos. O problema pode estar no porquê você está fazendo sexo, né? Acho que normalmente começa por aí, né? Tipo, consentimento. Eu acho que muita coisa, inclusive, que a sexualidade traz para a sexualidade é abrir uma discussão sobre o sexo. Eu falo, olha, acho que vocês falam tanto de fazer sexo que às vezes não param para pensar realmente sobre fazer o sexo, sobre o sexo em si. E talvez a gente que está em uma situação em que a gente tem um distanciamento dessa prática, a gente consegue olhar para isso e questionar coisas que muitas vezes as pessoas consideram como ok, o normal e tal. Dentro da sexualidade, por exemplo, uma grande discussão que você tem muito é a questão do consentimento. Porque eu sempre falo, onde está essa linha do consentimento em um mundo sexualizado em que a gente já tem dificuldade com esse suposto consentimento e para uma pessoa que não sente atração. Eu já passei, eu não sinto atração, tô num espectro, na ponta do espectro sexual, posso dizer, é muito complicado, ligado? Você às vezes está dentro de um jogo que você não percebe que está dentro de um jogo. Hoje eu tenho 32 anos, eu sei reconhecer grande parte desse jogo. Mas crescendo, isso é complicado. Porque às vezes você se vê acuado em uma situação que você fala assim, gente, como é que eu me meti aqui? Puta que pariu, tipo, eu não vi todas essas bandeiras subindo e, tipo, pra uma pessoa é normal. Então, eu vi bastante gente falando sobre isso, ou
fazer compulsoriamente, né? Se relacionar compulsoriamente, porque você tá lá e a pessoa exige isso de você e não é normal. E aí, se você não faz, você perde um relacionamento, porque você tá apaixonado e tem um sofrimento muito grande, porque você se apaixona pela pessoa, mas você não tem atração sexual. São coisas diferentes. Mas você não quer São perder. balanças. Você não quer perder o relacionamento, mas aí você se nega a fazer o sexo e a pessoa te rejeita e você fica mal consigo mesmo, se Mas sentindo você se culpado. força. Ou no pior dos cenários, eu imagino, que é no final acabar cedendo pra algo que você não... Isso não ou você atenderia. faz a força, Acontecendo. ou você... Porque é uma escolha de Sofia, né? Ou eu deixo essa pessoa começar a noiar, porque eu imagino que se não é uma coisa elucidada, a pessoa começa a noiar, que deve ser um problema com ela, ou que você deve estar contra a pessoa, mil coisas do tipo, ou abrir mão do relacionamento, entendeu? E essa não é uma discussão que se tem... Agora a gente tá começando a ter, mas antes não. Então a pessoa vai primeiro... A primeira coisa que a pessoa faz é o que a gente fala todo episódio. Quando qualquer coisa acontece, a gente parte pro... Tem alguma coisa errada comigo. E na verdade, não. Entendeu? E existem as pessoas que, desde sempre, qualquer começo de aproximação, elas fogem né? Se recuam porque tem medo de chegar no momento Nesse ponto. de envolvimento sexual, de envolvimento de proximidade. É muito complicado, né? É muito complicado. É muito complicado. É porque no final não envolve só uma questão do sexo, envolve as formas com que as pessoas se relacionam, entendeu? Como nós somos complicados para nos relacionar, como assim nós somos pouco elucidados, como a gente coloca muita expectativa nossa em cima de relacionamento, como no final não diz respeito só a sentir ou não tesão, a fazer ou não sexo, diz respeito a será que eu tô fornecendo algum prazer, será que eu tô deixando de fazer alguma coisa? Então é muito, é um mar de sentimentos ali, é muito doido. É que o sexo ele é uma coisa comercial, então você conseguir inserir o sexo em qualquer contexto, principalmente se tratando de mídia e etc., você consegue tornar aquilo rentável. Na minha formação, quando eu fiz faculdade, na aulas de linguagem, a gente tem 2 pilares, que é você trava a atenção do espectador, que é sexo e violência. Se você consegue enfiar esses 2 elementos no negócio, você consegue ter um resultado bom de público. Então, falar de sexo para público em geral, para mídia, massa... Como é que eu vou ter um correto que eu posso usar? Audiência? Não, para as pessoas... Pelo senso comum. Pelo senso comum. É rentável, eu consigo transformar. Então, quando você manda para o senso comum que é super normal você ter uma pessoa que ela tem esse distanciamento do sexo, ela não entra, porque ela já está tão bombardeada dessas informações de que, tipo... Mas como assim? Mas é porque chega na gente que a gente não consegue sobreviver sem sexo. Às vezes eu abro o Facebook, tá nesses grupos assim, e eu vejo algumas pessoas, tipo, eu não conseguiria sobreviver sem sexo. E eu olho e falo, puta, mas eu conheço essa pessoa e eu sei que essa pessoa deve estar sem sexo há pelo menos uns 2 anos. E não tá de falar, bom, parabéns, você é um X-Men, então. Alguma coisa não tá batendo. Porque a gente tá acostumado com essa ideia e no final existe vida muito bem, né? Sim. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque, por mais que a gente aprenda e escute, entenda, a gente ainda reproduz muito isso. Exatamente essa coisa de não consigo viver sem sexo. Mas você vive, você tá bem aí em algum tempo sem sexo. Mas sobre si é menos pior do que o que a gente faz com o outro, que foi o que aconteceu no comentário da mensagem que a gente recebeu. E eu parei pra pensar depois. Que é aquela coisa de, você começa a ficar com alguém e a pessoa não tem tanto interesse sexual assim em você, e imediatamente, não, ele é gay. Não pode ser. Ele é gay. Ele tem outra. Ele é enrustido, ele não quer se assumir. Tipo, as pessoas não conseguem conceber o fato de alguém não ter atração sexual por ela. Nossa, mas aí a pessoa tá se achando um floquinho de neve, né? Não. Como assim? A gente faz isso. Todo mundo faz isso. Imagina, se todo relacionamento já passou, assim, todo relacionamento que não é assexual já passou por um momento em que você dá uma diminuição na libido. Dá uma guinada, né? Porque seja lá, porque você tá fudido no trabalho, porque você não tá num momento bom. E a outra pessoa, ela prefere pensar, não é que ela prefere. A primeira coisa que vem na cabeça dela é que é um problema com ela. Pode não ser um problema que você tá tendo no escritório, um problema que você tá tendo interno. Porque a gente cresceu associando o sexo com autoestima, a gente cresceu associando o sexo com relacionamento com o outro, com a possibilidade, com portas abertas, com esse é um mundo em que você vai conquistar, entendeu? E no final não é. O sexo, tipo, ele é uma parcela muito pequena do que estava por vir, mas a gente cresceu bombardeado como se o sexo fosse a solução dos problemas. E o auge, né? E o pico da montanha, e o cume. É lá que você tem que chegar. E no final, assim, você percebe que, porra,
cheguei. E aí? Não pode ser só isso aqui. É que na realidade as pessoas pelo menos eu imagino que as pessoas confundam muito tipo assim, a necessidade do sexo. Tipo assim, o ser humano em si, ele morre quando ele não tem convívio. Mas o convívio, ele não... O sexo, ele é um elemento da interação humana. Tipo, é um dos elementos das inúmeras interações humanas. Então, um ser que ele não convive, que ele não tem essa com outros indivíduos, ele tende a definhar, a morrer. A humanidade, ao longo da história, tem 1 milhão de situações em que as pessoas foram privadas de sexo por gerações, assim, e a gente chegou aqui. A Igreja Católica até hoje. A gente tá falando de antiguidade, sabe? Walter, quais são os preconceitos mais comuns que você acha que acontecem? Com um assexual? Sim. Ixi, bastante. Eu acho que a primeira questão, assim, muito séria que é falada sobre a questão da sexualidade e ligando a isso que vocês estão acabando de falar, começa pela própria negação da humanidade. Eu sempre falo, a gente cresce ouvindo que sexo é vida. E no momento que você fala que você não faz sexo, então você não tem vida. Eu cresci sendo taxado como uma pessoa fria, como uma pessoa robótica, porque daí você fala, mas eu não curto. Então, porque existem associações muito automáticas. Sexo é amor, sexo é afetividade. Sem afetividade você não vai além, você não sente nada. Mas você fala, mas gente, às vezes eu tô só dizendo que eu não sinto atração sexual por você. Isso não quer dizer que eu não gosto de você, que eu não sinta algo menor. E colocar o sexo nesse patamar faz com que você crie até um certo desequilíbrio de relações. A gente... Acho que estou meio desviando, por favor, me puxe depois de novo. Eu sou bem dispersivo. A gente vai chegar lá também. Por exemplo, a sexualidade está dentro da comunidade LGBTQIA+, e a gente tem muito... É um grande ponto, às vezes, de conflito, porque a comunidade LGBTQIA+, tem como uma das suas principais bandeiras a liberdade sexual. Eu acho essa bandeira muito importante, porque a gente tem que lembrar em países onde as pessoas são condenadas à morte por praticarem sexo com outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se deixar viver em um movimento com uma sexualidade compulsória para todo mundo. Porque a gente tem que ter espaço para todo mundo. E, às vezes, essa bandeira é usada, inclusive, contra a gente para impedir que a gente fale sobre jovens e crianças que precisam ter contato sobre se entenderem no mundo, né? E acho que, então, o primeiro grande ponto, assim, que seria, tentando resumir tudo, é a questão da própria ausência de negação de humanidade a uma pessoa sexual. Um outro grande ponto é a questão da invisibilidade, que às vezes pra gente é até uma vantagem. Eu sempre falo, se eu tiver com o meu namorado de mão dadas na rua ou com a minha namorada, ninguém vai olhar pra gente e pensar que nós podemos ser duas pessoas assexuais. Provavelmente vamos ler ou como um casal homoafetivo ou como um casal hétero. Então, a gente tem uma invisibilidade muito grande sobre a sexualidade. É muito difícil que alguém saia por aí na rua e fale assim, olha aquela pessoa sexual. Porque qual seria uma marcação ou uma visibilidade da sexualidade nela? Talvez, por exemplo, em mim, seriam bottoms que eu tenho pendurado na mochila andando pelo São Paulo pra cima e pra baixo. Você pode dizer, tipo, aquela pessoa provavelmente deve ser sexual porque ela tem uma bandeira sexual pendurada na mochila. Mas não tem nada, nenhuma coisa que você pode dizer assim, é um cara que parece que tá com outro cara, então podem ser gays. Isso não existe. Isso, obviamente, nos poupa de muitas situações na rua, de muitas situações em público, mas isso não necessariamente nos poupa de situações íntimas. Porque isso não quer dizer que eu estou em um relacionamento, ou a pessoa que eu estou, seja homem ou mulher, ou tenha outro gênero, não vá me forçar a uma prática sexual, porque ela entende que eu estou negando. Isso é uma questão que acontece também. Dentro da comunidade sexual, a gente fala muito sobre questão de estupro e violência, porque a violência sexual contra os sexuais é muito alta. A gente tem a comunidade sexual, a gente sempre se organizou muito sozinho, porque ninguém curte muito falar sobre a sexualidade, a gente faz todo ano um censo. As taxas assexuais que indicam ter problemas psicológicos por relação à forma como são tratados na sociedade é muito alta. Comparativamente, apesar da pesquisa ser, hoje, ainda pequena, dentro da comunidade, você tem índices que são muito altos comparados a qualquer outro grupo minoritário. Porque é isso, você tem negações. Eu passei por vários psicólogos até encontrar uma psicóloga que entendesse o que era sexualidade. Eu passei por vários médicos, porque sempre que você fala, olha, sexualidade é isso, as pessoas vão falar, mas você com certeza tem um trauma, isso daí talvez seja um desequilíbrio hormonal. Eu fiz exame de dosagem hormonal para isso na cara de médico. E, tipo, pequenos orgulhos, né, que a gente tem. Tipo, toma aqui, ó. Na sua cara. Mas faz parte. Eu acho que, assim, para tentar resumir tudo, você tem no topo uma negação de humanidade muito grande, que passa daí por vários outros preconceitos.
O problema dentro da sexualidade é isso. Ela tem uma invisibilidade muito grande e muitos preconceitos ligados à sexualidade, eles não são vistos como preconceitos. Eles passam a ligar por outro problema. Por exemplo, a gente tem mulheres assexuais, são mulheres muito mais vulnerabilizadas na sociedade, porque ela é uma mulher, ela é sexual, ela não sente atração sexual, ela se dá ao direito de sair na rua e ir pra uma festa, ela tá basicamente fodida com todo respeito, porque ela vai sofrer assédio de todo mundo, de qualquer identidade, qualquer identificação, e as pessoas não vão entender por que ela não está disponível para elas. A gente tem muita dificuldade de entender por que você não está disponível a alguém quando alguém chega em você. Mas não se trata, eu imagino que não se trata de estar disponível no sentido sexual, mas você pode estar disponível para estabelecer um relacionamento com aquela pessoa. Uma dúvida. Sim, não, justo. É que porque provavelmente a primeira disponibilidade que as pessoas buscam em você, na verdade, não é para um relacionamento. Muitas vezes a primeira disponibilidade é que você esteja disponível para construir uma relação sexual. Depois disso, se a pessoa for legal, você vai insistir. Tá tudo, e por mim, tá tudo bem. A questão é, a gente precisa conversar mais sobre esse não, sobre não ter interesse, não tô afim. Que é justo também, acho que ninguém gosta muito de levar o não, né? A gente vem discutindo muito isso. A rejeição. É que são linhas muito tênues mas também, a gente tem né? que pensar também e entender que esse não tem menos a ver com a gente e mais com o outro também. Com o espaço dele, o que ele precisa. O ser humano é muito ególatra, né? Então, assim, nós somos em certos espectros. Todos somos, todo ser humano é. Então, esse não, de novo, a gente vai sempre reverberar nas nossas questões e vai ignorar completamente que pode vir de alguma coisa muito mais complexa dali, né? A gente tem que começar a pensar dia por dia mesmo. Eu gostei que você falou que não tem como identificar, olhando na rua, a pessoa ela vai passar por um relacionamento heterossexual, um relacionamento homoafetivo, porque dá a sensação de que as pessoas não existem mesmo, que é muito pouco, é uma parcela pequena, mas na verdade, eu tava lendo, deu até olhar, cola, porque... E segundo o programa de estudos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 7% das mulheres brasileiras e 2,5% dos homens são assexuais. E a gente está falando de pessoas que se declaram assexuais, né? Existem as pessoas que não têm conhecimento, que não se declaram e que estão dentro do espectro também. Então, é bastante gente. 1% da população mundial é 1%. É muita gente, é uma pessoa a cada 100. Essa pesquisa de 1% ela é uma referente à pesquisa do Bogart, acho. Eu tenho muita dificuldade com o nome desse cara. Mas é uma pesquisa britânica. A gente sempre fala, olha... Ela foi feita, e não foi feita nem sobre a sexualidade, era uma coisa assim que sobrou. Tipo, esse 1% era 1% que sempre sobrava nas pesquisas, que as pessoas dizem, mas eu não curto sexo, não tenho interesse em sexo. É por isso que a gente usou. O termo sexual não foi criado pela comunidade, já existia por aí, na medicina, na biologia e tudo mais. A pesquisa da USP, realmente, quando foi feita aqui, mostrou um número muito maior. A gente sempre fala, gente, existem muitas pessoas que estão dentro do espectro sexual. Inclusive porque a sexualidade ela é um espectro, ela é muito grande. E falar sobre a sexualidade não é só importante para encontrar outras pessoas sexuais, porque, sim, muita gente tem dificuldade em encontrar um coleguinha. É muito legal você ter representação. Representação numa mídia sobre a sexualidade é muito pouca, normalmente com péssima qualidade. Mas é uma forma também de você trazer conhecimento para as pessoas, porque muitas pessoas chegam à comunidade sexual e quando chegam porque vivenciaram um problema. Tipo, elas tiveram um relacionamento que está acabando, um relacionamento às vezes muito longo. São pessoas que, pela sua vivência, acabaram se tornando solitárias e não falar sobre isso, não ter espaço para falar sobre isso, é uma coisa que acaba, tipo, cortando todo mundo. Você não dá assim... Não existirem, assim, pelo menos alguma coisa mais elucidada, alguma coisa onde as pessoas falem nas ruas, assim, se tem na televisão, a pessoa não tem como ela dizer que ela é, sendo que ela não sabe que ela pode ser. Mas eu acho que a gente fala mais para as pessoas que não são do que para as pessoas que são. Porque a pessoa que ela é assexual, ela vai ela vai encontrar isso em algum momento. É o que a gente falou, a jornada da sexualidade, cada um tem a sua, e cada um vai se encontrar da sua maneira. Mas quem não é, precisa saber que essas pessoas existem, precisa entender, exatamente para chegar na questão do consentimento. Pra gente se educar, para saber como lidar, para parar de impor a nossa maneira de ver o mundo em outras pessoas. Que eu acho que é o que acontece mais, né?
Acontece bastante isso. Eu acho que principalmente na época que a gente vive de obscurantismo, de que querer negar a ideia de N gêneros e querer reprimir a educação de sexualidade, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil disso ser difundido, né? Acho que uma questão interessante nisso acaba passando é que eu sempre falo, a sexualidade, ela tem uma questão, e muito tempo ela teve uma questão controvertida, foi porque se não conseguisse entender ela como identidade sexual. Sempre dizia, a sexualidade não é uma orientação. Porque ela é uma cópia perfeita de todas as outras identidades. O que acontece é que nas pessoas assexuais, a atração sexual ela não existe do mesmo jeito. Mas para explicar essa grande variedade de experiências, a gente se procurou de uma teoria, que é a teoria da modelo de atração dividida, que tem que explicar essa existência de outras atrações compondo a sexualidade. Porque existem dentro da sexualidade pessoas trans, pessoas cis, pessoas não binárias, pessoas de eu sempre falo, tem gente aqui de tudo que é forma, tudo que é jeito. A gente mesmo tem um problema muito grande dentro do próprio movimento, porque esse movimento LGBTQIA por si só, a comunidade ela já é dividida, porque tem pessoas muito diferentes dentro da sexualidade, então nem se fala. A gente tem pessoas que estão lá por N motivos, se encontraram lá por N motivos. A única questão que a gente tem em comum é, ninguém ali sente atração sexual como os halos sexuais sentem. Isso, às vezes, é um problema até de treta interna, porque você pega um grupo muito grande de pessoas, bota todo mundo igual, a experiência é igual, e você tem, então, uma comunidade que passa a tentar explicar sua experiência de forma muito dividida, que é uma coisa... Os assexuais são muito conhecidos por serem os floquinhos do Tumblr, porque a gente existem inúmeras identidades. Aqui, no Brasil, a gente identifica 4 grandes identidades assexuais, porque a gente acompanha, embora não tenha nenhuma pesquisa com rigor científico, a gente acompanha muito uma presença de uma fluidez muito maior dentro dos assexuais daqui no Brasil do que no exterior, tipo, exterior na Europa e Estados Unidos, especialmente. Os colegas latino-americanos também têm uma questão um pouquinho mais próxima. Então, conhecer e falar sobre isso traz experiências muito legais. Inclusive, eu acho que para os próprios homossexuais que estão conhecendo mais e passam a entender melhor, inclusive, é uma possibilidade, uma nova forma de discutir a própria sexualidade. Se você começa a entender que podem existir inúmeras atrações, e às vezes nós somos podados e educados com certas questões muito maiores do que outras. A questão da discutir a romanticidade, discutir a forma de atração sensual, e como aquilo te afeta ou não te afeta. Porque muitas vezes a gente tem um certo medo ainda, apesar do obscurantismo, eu acho que acho que a gente vive numa fase de muita liberdade, muito conhecimento, muita busca por quem você é. Só que ao mesmo tempo as pessoas passam pro primeiro momento por um susto muito grande, tipo, meu Deus, talvez eu seja bi, talvez eu seja gay, talvez eu seja lésbica, como eu vou lidar com isso? A gente fala, olha, tipo, tá tudo bem, validando como você experimenta isso, como você vivencia isso. E você acha que essa discussão ela tá mais avançada aqui do que em relação ao mundo, ou ao contrário, a gente ainda tá engatinhando mais do que... Olha, eu acho que depende muito do nicho, na verdade, né? Eu acho que você tem espaços onde a discussão tá muito avançada. A gente, por exemplo, dentro da comunidade sexual, a gente teve um avanço muito grande, muito rápido, internamente, sobre discutir sexualidade. Até porque muita gente nova começou a entrar dentro da comunidade sexual e cobrar isso. Tipo, o que a gente fazia muito antigamente era só simplesmente se encontrar e saber, olha, eu sei que eu existo, tenho um amiguinho aqui, e pra muita gente isso deixou de ser suficiente. A gente hoje quer um debate mais qualificado, inclusive sobre as experiências que a gente tem. Então, a comunidade sexual, em menos de um ano e meio, ela teve um avanço muito grande, até sobre rever os seus próprios preconceitos. Como eu falei, a gente tem um grupo de pessoas muito grandes. Então a gente tem internamente também pessoas que são homofóbicas, pessoas que têm preconceitos. E a gente luta internamente para que a gente fale, olha, tipo, mano, você não pode ser preconceituoso aqui, não em relação a isso. Você já é uma pessoa que sofre por isso, você não vai aqui dentro falar mal do teu coleguinha porque ele sente um tipo de atração por uma pessoa que se identifica com um gênero como ela. Eu acho que foi esses dias que eu vi. Eu acho que foi no mês do orgulho, que eu fiz uma ilustração para o Google que era da sigla, né, LGBTQIA+. E aí eu recebi um monte de comentário, nossa, o Google marcou que eu era ilustradora e as pessoas começaram a discutir, e, tipo assim, sabe aquelas coisas que a bolha me protege? Acabou a furar a bolha. E aí eu vi muita gente discutindo, falando assim, não me mistura com essa gente, tipo, eu sou assexual, eu não tenho interesse sexual, não quero estar no meio dessa putaria, porque tem pessoas preconceituosas em todas as siglas, inclusive. Tem homossexuais preconceituosos, todo mundo tem. É um espectro muito grande de todas as sexualidades. Tem pessoas de todos os tipos dentro delas.
E a gente também tem que parar de ter essa visão romantizada de que porque uma pessoa ela tá dentro desse espectro ou daquele espectro, ela tem consciência social, ela tem tudo mais, sabe? Mesmo sendo vítima de preconceito. Exatamente. Então a gente tem que tomar um cuidado para não tratar todo mundo como se fosse igual. Tipo, ser humano é uma coisa incrível, não é mesmo? Ser humano é uma coisa fantástica. Quais são as coisas mais corriqueiras que você escuta do senso comum em relação ao sexual? Em relação à sexualidade, deixa eu ver. Aquela situação social, entendeu? Eu escuto muito que, por exemplo, a gente não transa. Vou começar por aí. Acho que uma grande mentira da sexualidade é que a gente não faz sexo. Eu, pessoalmente, não faço sexo porque eu não curto sexo. Eu tô no espectro em que eu não sinto atração sexual, então não vejo motivo para isso hoje em dia. Mas não sei o dia de amanhã. Então, uma primeira questão é, a gente dentro da sexualidade tem muita gente que faz sexo, então isso é uma questão. Uma outra coisa que a gente escuta é, ninguém se apaixona, vocês não têm sentimentos. E olha, como eu falei, surge aí, para tentar explicar isso, a gente roubou esse modelo, que hoje é considerado um modelo da sexualidade, embora não seja, e a gente não acha nem que é um modelo para todo mundo, mas é uma forma de explicar a experiência sexual para outras pessoas, esse modelo de atração dividida, dizer, olha, a gente tem várias atrações, juntam tudo isso, e isso compõe esse amálgama da sexualidade humana, e tá tudo bem. É muito comum você ouvir, por exemplo, que se você é sexual, você não quer ter filhos, ou se você já fez sexo, você não pode ser assexual. Eu, por exemplo, não conseguia me considerar sexual, porque eu já tinha feito sexo aos 14 anos, tanto com garotos quanto com garotas, então eu falei, gente, é óbvio que eu não sou sexual. Isso é uma coisa que a gente ouve pra caralho. Uma dúvida minha que talvez seja até juvenil. Como você mesmo explicou, falou que tipo assim, tem graus diferentes dentro da própria sexualidade e muitas das vezes a prática do beijo ela é interpretada como um próprio ensaio do sexo. Dentro da comunidade assexual, como que isso é visto? Olha, isso é complicado. Então, eu acho que uma coisa que assim, é bom sempre falar é que as pessoas têm maior ou mais facilidade de lidar com essas coisas dependendo da sua vivência. Eu, por exemplo, apesar de ser uma pessoa estrita, não tenho problema nenhum em falar sobre sexo, lidar com questões sexuais. Mas conheço pessoas, por exemplo, que têm. Eu conheço sexuais que não curtem beijo. Eu, por exemplo, confesso, eu sempre falo para as pessoas, gente, não curto beijo, não. Até porque eu venho de uma vivência em que o beijo normalmente é uma porta para o sexo. Sim. Normalmente é. Então, assim... É aquilo, você começa a colocar barreiras porque você sabe que o primeiro muro que é quebrado, você de repente se vê numa situação que você não queria estar. Isso é muito comum. Então, tem muitas pessoas que não curtem beijo, outras não tem problema com isso, mas isso varia muito dentro da sexualidade, inclusive dentro dos espectros. É uma questão muito pessoal mesmo. Entendi. Não, tem gente que curte beijar, tem gente que curte se masturbar, tem gente que curte tudo, tem gente que curte fazer sexo e é uma pessoa estrita, não sente atração nenhuma, mas tá lá. Eu conheço, inclusive, muitas pessoas que trabalham com sexo profissionalmente são pessoas assexuais, porque para elas é muito mais fácil. Não precisa ter uma aproximação. Envolvimento? O envolvimento. É uma questão mais biológica, assim, você consegue ter talvez um distanciamento que te facilite em relação ao sexo. Para mim, por exemplo, o sexo é muito mais uma coisa biológica e física. E eu sei que isso causa, inclusive, um distanciamento se você tá dentro de um relacionamento. E eu sei por experiências, porque você olha e você fala, cara, tem algo que a gente não tá se conectando. Até porque muita gente diz, o sexo é a forma em que o ser humano se conecta a outro ser humano. Eu cresci ouvindo isso. Então você fala assim... Com certeza. Pois é, nesse momento que você fala que é o ápice da conexão, você tá sentindo que não tem conexão nenhuma ali. Então, isso é um grande problema. Aí é uma grande bobeira, né? Sim, pra mim o ápice da conexão eu já me conectei com seres humanos que eu não faço ideia da conexão até agora. Pra mim o ápice da conexão chama dividir esfirra. Comer no Subway. Você vai comer isso aí? Eu acho que comer no Subway é o ápice da conexão humana. Se você aceitou comer no Subway com alguém, é porque tem uma conexão ali. Exatamente. Você vai comer isso aí? Não, né? A sua alma ela é exposta quando você come um lanche do Subway. Acho que isso não tá ligado necessariamente à sexualidade, mas tá ligado a uma ideia de hierarquia de relacionamento, e a gente sempre coloca um relacionamento sexual com alguém, esse relacionamento romântico no primeiro lugar, né? Isso é muito complicado. Eu, pessoalmente, acho complicado. Tá tudo bem se você acha que o seu mundo é perfeito assim, beleza, não quero destruir o seu mundo, continue assim. Para mim é complicado, eu vejo complicado e... vi crescendo complicado. As pessoas dizem, mas não sei o quê, você tem que amar primeiro talvez seus filhos. Eu falo, gente, mas dá pra por que você
tem que botar a hierarquia. Uma coisa que eu sempre tive problema é essa coisa de hierarquizar esses relacionamentos. Tipo, mas é seu namorado, você precisa ficar mais com ele do que seus amigos. Por quê? Quando a gente começa a hierarquizar, a gente começa a criar obrigação, e eu acho que até tira um pouco dessa naturalidade, da espontaneidade do sentimento. E deixa eu te perguntar, representação na mídia, no senso comum, pro assexual, tá presente ou é uma coisa que... A gente tem pouquíssima representação na mídia, a gente tem representação na mídia mais recentemente. Só que uma coisa que os sexuais sempre fazem, sempre fizeram, foi buscar representação. Hoje em dia, a gente tem representações oficiais, que são representações oficiais. Eu mesmo sou muito chato dentro da própria comunidade com isso. Sempre tem alguém que aparece, o Sherlock é sexual. Eu falo, gente, pera lá. Beleza, você ter todo o direito de construir uma ideia que o Sherlock seja sexual, mas ele não é sexual por um motivo muito simples. Ele nunca se diz assim. Então, o que eu digo representação oficial? Algum personagem que se diz, ou alguém diz que ele é sexual e ele confirma aquilo. Então, a gente tem pouquíssimos. Hoje, há mais personagens sexuais. A gente, inclusive... A gente tem um grupo na internet que é um grupo tipo, internacional, onde a gente mantém um arquivo compilado de representação na música, em livro, séries, TV... sobre, tipo, olha, fulano diz que é sexual, tá, tipo, na página tal, do livro tal, tipo, o personagem diz que é sexual, isso foi no episódio tal da série, porque é isso, a gente tem pouquíssima representação. Maiores representantes que a gente tem. Um dos grandes representantes que a gente tem hoje em dia é o Jughead, da Turma do Arte. Ele é perfeito. É, inclusive, um grande problema, porque quando foram fazer aquela série que não será nomeada na televisão... A pior série da televisão. A comunidade sexual se botou, tipo, uma briga direta. A gente mandou carta, mandou e-mail, foi feita uma briga muito grande. Por quê? Foi feito, quando foram fazer a Turma do Arte, a gente falou, cara, que incrível. A gente vai ter pela uma das primeiras vezes uma grande representação de um personagem sexual na TV. E, obviamente, esse balão logo foi furado, porque eles falaram, não é isso, a gente não tem planos. Acho que uma das pessoas mais honestas, na verdade, foi uma das roteiristas que ela participou de um podcast. Inclusive, eu posso estar bem enganado, mas acho que foi com umas meninas sexuais para discutir a própria série. E ela falou, olha, vou ser honesta com vocês, desculpa, mas isso não é nem cogitado dentro da série. Que ele vira essa apresentação. E tá aí, é uma série teen, que as pessoas idolatram um personagem que foi claramente apagado, reescrito, e, inclusive, tudo bem, ele, no começo dos quadrinhos, ele não era necessariamente assexual, ele teve um motivo para ser identificado como assexual, e não foi só uma questão de representatividade. Não vou ser cínico aqui, teve um motivo que levou a isso também, mas é obviamente uma representação que está sendo apagada. Uma grande representação que a gente tem tá em BoJack, que é o... Putz, agora esqueci o nome dele, só porque eu tava pensando no coitado, mas o Chaves... É o Todd. O Todd Chaves. O amigo dele. Inclusive, é uma questão muito legal da construção da sexualidade do Todd, porque foi um pedido explícito do próprio dublador para que ele fosse identificado como sexual na série, já que ele falou, olha, já que a gente tá aqui, eu quero que a gente vá até o final e que ele seja identificado, seja uma bandeira. Foi uma bandeira que foi levantada. Eles buscaram levantar com muito cuidado e atenção. Eu achei muito delicada a forma como... Sim, e acho que a forma, inclusive, que ele foi construída, dele ser mostrado como um personagem, e só depois de ser explorada a sexualidade dele, ajudou muito. Por quê? Quando a gente tem representação na mídia, o problema é que muitas vezes a representação não é de qualidade. Você normalmente tem um personagem sexual que é um robô, um personagem sexual que é um alienígena, e você nunca tem uma pessoa humana que é uma personagem sexual. É isso que eu ia te perguntar agora. Você não vai dormir com medo todo dia do dia que a Globo anunciar a novela com personagem sexual? Olha, um pouquinho. A gente, na verdade, acaba sendo muito... muita gente se aproxima da comunidade sexual porque fala, a gente quer... Até nos dias de hoje, né? A gente começou a discutir muito internamente sobre esse romano aí. Não sei se é tanto assim pra chamar atenção, mas existe. E a gente fala, olha, eu pessoalmente sempre falo pra todo mundo, acho muito legal que você queira falar sobre a sexualidade. A sexualidade é uma questão muito complexa. A gente que estuda e vive isso não consegue entender tudo, então pra você pode ser difícil. O mais importante ainda é, cada assexual é um assexual. E aquele personagem, eu sempre falo para as pessoas, seu personagem tem que fazer sentido dentro de um personagem, não necessariamente um estereótipo. Tem um livro, por exemplo, recente, que eu tava muito querendo ler esse livro, porque anunciaram, tem um garoto assexual, ele tá namorando o namorado dele, fala sobre questões não binárias, tava assim... sonhando para ler esse livro, foi lançado. Quando eu peguei para ler, foi o maior balde de água fria na minha vida. Porque ele é um livro com estereótipos ambulantes, em que a pessoa talvez tenha tido a melhor das boas intenções na escrita,
Só que eu falo, gente, isso não faz sentido, as pessoas não são estereótipos. Isso vira, inclusive, um problema, né? Porque se eu acabo vivendo e eu sou aquele estereótipo, tipo, o Walter é homossexual estrito, ele não faz sexo, ele também é romântico, que é uma questão, é um grande estereótipo que a gente tem, toda sexual precisa ser romântica, ele não sente atração por outras pessoas, uma atração romântica. Então eu não sou real, o que eu sinto não é real, porque eu tô vivendo um estereótipo. Essa falta de representação traz, inclusive, um impacto direto na própria vivência da pessoa, que tem sua existência, sua vivência colocada em xeque. E as pessoas podem falar, isso talvez seja um mimimi, mas eu falo, gente, mas é uma questão de visibilidade. Todo mundo quer. Se não quisessem, pessoas por aí não estavam reclamando tanto quando a Ariel é representada como uma pessoa negra, né? Então, eu acho que todo mundo quer se olhar e falar assim, olha, eu me identifico com quem tá ali. Porque é uma forma de alguém dizer pra você que você é real, você é válido. E a produção de pessoas assexuais? A produção criativa? A gente tem uma produção muito grande de pessoas assexuais. Isso tem, especialmente nos Estados Unidos, porque é muito graças à Amazon, que tem aquele sistema de autopublicação. Então, a gente tem... O problema é que isso está restrito à comunidade assexual. É muito difícil que uma história dessas vire mainstream. A gente produz nossas coisas. É óbvio que ter uma representação mainstream seria uma coisa muito mais legal, porque é um up. E a gente teve, por exemplo, eu lembro um dos primeiros personagens sexuais que eu cheguei a conhecer na minha vida, ouvi, não foi o primeiro, na verdade, mas foi um personagem dentro da Malhação, há muitos anos atrás, que era um garoto que se dizia sexual e, tipo... Eu lembro que, à época, eu não me identificava ainda como sexual, mas eu acompanhei a história dele meio por cima, só que no final ele... É isso, que chegou ao grande fim de todo personagem sexual. Ele encontrou amor e ele se curou, né? Você só não encontrou a pessoa certa ainda. Ai, senhor. Putz, você já teve na Malhação, a primeira etapa já foi. O próximo é da Glória Pérez. A gente tá chegando lá. Tem uma novela da 7 e uma novela da 6 ainda. Realmente, essa coisa da representatividade é muito complicada, porque ao mesmo tempo que a gente quer ser representado, a gente sabe que se não for a pessoa certa, com o objetivo certo, com a intenção certa, é melhor que ninguém fale sobre do que fale da maneira errada. Porque se tá chegando no senso comum é um perigo ainda, né? Porque o senso comum já tem uma imagem completamente distorcida. E se está chegando para milhões de brasileiros numa novela, por exemplo, Exatamente. é como as pessoas vão começar a ver. Então, assim, às vezes é melhor que ou fala do jeito certo ou é melhor não falar mesmo, fica né? quieto. Justo. Por exemplo, o Jughead, eu acho que se virasse agora, tipo, a narrativa pra contar que ele era sexual, não sei em quão positivo isso ia ser. Porque a série tinha, aí tem a fanbase que já shippou e já criou, e é doentio quanto... Ai, sério, não tenho condições, cara. Te entendo. Então, aí imagina, ia trazer uma narrativa tão negativa pra cima as pessoas iam pesar tanto em cima disso, ia ser horrível, eu acho. Acho que talvez isso acaba trazendo até, vendo o nosso assunto, mas entrando no assunto que é essa questão dessa busca de representatividade, né? Eu sempre falo, olha, a representatividade ela precisa vir pensada. Você não pode simplesmente pegar um personagem e falar assim, tá, esse personagem amanhã vai virar trans. Não é assim que acontece. J.K. Rowling. Não, a Rowling, acho que o contrário não é representatividade, é tipo, como é que eu posso dizer? É uma emulação de uma realidade, não é... É uma moeda, você tá tipo... dizendo ali, olha, aquela pessoa era... E é como chega nas pessoas, porque é como a minha... a Luna Lovegood é assexual. Quando teve J.K. Rowling daqui a alguns meses. Quando teve o personagem trans em alguma novela, você tinha que ver a qualidade do debate da minha avó com a minha tia Telinha. Não, mas eu falava, a tia gente... Telinha é a estrela desse podcast. Tem que tirar isso. Eu nem sei o que é. Não sei nem como é que é a novela, eu sei que você tá errada. Não, eu acho Esse controle aqui. Eu acho que todo mundo aqui merece... A gente merece um prêmio por estarmos lutando por melhor visibilidade, melhor representação. E todo mundo merece isso. Pessoas negras precisam se ver, não precisam se ver só como empregadas. Todo mundo merece se ver ali representado em todas as histórias. E é isso. Enquanto a gente não tem o personagem criado que cai no gosto de todo mundo, a gente às vezes vai pegar um personagem e se recomeçar uma história dele, mudar alguns pontos para buscar e trazer uma representação. E de buscar um investimento também, assim, de buscar que exista assim, uma contrapartida de quem assim, possa bancar isso, de quem tem interesse de mostrar isso, entendeu? De quem tem interesse de tornar isso mainstream também. A gente acompanha todos os personagens que saem, inclusive, pelo medo de falar assim, cara, o que aquela personagem vai falar. É, inclusive, uma das questões que a gente sempre fala para as pessoas, olha, tipo, é por isso que Sherlock não é sexual. Porque ele não foi pensado para ser sexual.
quando ele tá agindo, você tá botando um estereótipo nele. É incrível você se identificar com ele. Só que o comportamento dele, ser identificado como um comportamento de todo assexual, isso é um problema. Eu acho que, tipo assim, futuramente, ou no decorrer do tempo, por esses debates estarem sendo cada vez mais frequentes, eles estão sendo mais abertos, pode ser que futuramente a gente tenha mais representatividade em todas as esferas sociais, porque eu imagino que a safra de roteiristas de todos os tipos de materiais que eram produzidos, eles não produziam exatamente porque eles não tinham esse acesso à informação. Então, eu acredito que com os novos roteiristas da vida que vai vindo por aí, talvez a gente tenha... A gente pode ter esperança, Eu acho que já mudou bastante a forma como a sexualidade é representada na mídia. E Tá mudando. tá mudando de uma maneira muito positiva, porque eu falo muito sobre isso também, que a gente fala, quero representatividade, e as pessoas já imaginam, tipo, o negro militante, é sempre o negro militante, é sempre a gorda falando da jornada da autoestima e tudo mais. Sempre os LGBTs falando sobre sexualidade, vivendo só a sexualidade. Mas a representatividade de verdade é colocar essas pessoas em contextos comuns, como se fosse qualquer outra personagem. Porque é qualquer outra personagem. A vida de todo mundo é uma vida normal. Exatamente. Entendeu? E enquanto a gente precisar ser colocado lá como a bandeirinha que fica balançando o tempo inteiro... não é legal. Eu não acho legal. Não, eu vejo hoje... Até porque isso não se reflete só na mídia. Se reflete também na forma como a gente vive. Eu falo bastante disso quando eu falo de contratação de influenciadores e tudo mais. Se você for ver, existem cotas, porque é isso, né? As pessoas eles querem a cota para poder dizer que está falando sobre diversidade. Então, eles nunca vão pegar uma pessoa aleatória que também é gorda, uma pessoa aleatória que também é negra, uma pessoa aleatória que também é LGBT. Eles vão pegar pessoas que falam sobre isso o tempo inteiro, porque eles querem mostrar que, olha, eu estou colocando essa bandeira aqui no pedestal. No meu trabalho. Estou associando a minha marca a uma bandeira. Tipo, tudo bem, já é um grande passo. Não estou criticando, porque é importante mesmo que esteja. Mas eu acho que avanço de verdade vai ser quando for natural chamar a pessoa porque acho que é legal essa pessoa, sem olhar se ela é gorda, se ela é magra, se ela é LGBT, se ela é branca, se ela é negra. E isso que eu acho que é muito foda, e que a gente tá caminhando pra isso. Sim, a gente tá caminhando. Vai chegar É o meio do caminho. Eu acho que eu perguntei já quais são os clichês principais. A gente perguntou o que incomoda mais, né? O que é mais frequente. Você encontra... Você fala bastante sobre isso. Eu mesma, quando fui pesquisar, encontrei você várias vezes lá. Walter. As pessoas me procuram pra falar sobre isso? Pra se descobrirem? As pessoas me procuram, sim. Tanto pelo Facebook, normalmente pelo Facebook, acho que é a forma mais fácil de me encontrar, né? Normalmente as pessoas chegam pelo Facebook. Eu lembro, inclusive, em um sábado eu tava trabalhando e chegou uma mensagem. Às vezes eu demoro muito pra ver, porque as pessoas mandam solicitação, mas muita gente manda pedido de amizade, né? Mesmo que me exclui, mas manda pedido de amizade. Acho que talvez até para facilitar ver a mensagem. Eu lembro de um sábado que eu tava trabalhando e chegou uma mensagem muito estranha. E eu respondi, disse, oi, tipo, oi, prazer e tal, não sei o que. E de repente a pessoa me ligou no vídeo pelo Facebook. Eu pensei, caralho, o que eu faço agora? Eu tava, tipo, em casa, tipo, de moletom, no computador trabalhando. Daí eu falei, vou atender, né? Tipo, que merda que vai acontecer? Que pior pode acontecer? Tipo, é só um vídeo. E, tipo, a hora que eu atendi, a pessoa, eu não acredito que você vai atender. Então, acontece, algumas pessoas procuram. Inclusive, algumas pessoas... Que merda que pode acontecer? Eu bolei umas 20. Eu pensei várias. A gente tava falando ontem aqui que a gente nunca pode abrir as mensagens no Instagram, porque se aparece aquela imagenzinha que você tem que apertar pra carregar, com certeza é algo que você não quer ver. Sobra aquele frio na barriga, gente. Na pior das hipóteses, tem até um filme de terror de gente que morre, assim. Sei lá, acho que eu tenho muita fé, mas... Normalmente não é algo ruim. Obviamente, eu já tive algumas experiências ruins. Algumas pessoas vêm, chegam, já recebi muita nude, já recebi muito vídeo erótico por DM, por mensagem privada. A pessoa vira, você é sexual solto? Tipo, então toma isso, você gosta? Fala, não. Tipo, muito obrigado, tipo, Nossa, parabéns, bacana, olha, tipo, viu? Legal. Mas não curto, sinto muito. Educado, muito obrigado. Toma aí, você gosta? É um pau gentil. Ai, eu só lembro do meme do piruzinho Michuruca. Não, sabe o que eu lembrei agora? Ele falou isso da ligação do Mulher do Chamado. O último filme foi assim, ó. Ligava pras pessoas pra não participar. Ó, fica a dica aí, gente. Mano, você fica atendendo essas Mais 7 dias. Você fica atendendo ligação de Facebook, uma hora dessa te liga no telefone 7 days.
Ai, gente. Mas é porque eu pergunto isso porque as pessoas, só da gente falar sobre a nossa vida, a gente recebe mensagens diversas. E é legal construir essa conversa, mas ao mesmo tempo eu sinto que é uma responsabilidade também, né? Um pouquinho. Eu não vou dizer assim. Óbvio, tem mensagens que são muito tranquilas. Tipo, o que é sexualidade? Fala um pouquinho. Mas às vezes as pessoas surgem mesmo com umas dúvidas, assim, muito terríveis. Tipo, eu tô passando por isso, não sei o que. Eu falo, olha... Até porque as pessoas normalmente querem uma resposta se elas são ou não assexuais. Tipo, eu tô passando por isso, eu queria saber, eu sou assexual. Eu falo, olha... Deixa eu ler sua mão. Isso é uma coisa que só você vai saber. E é uma coisa que a gente fala pra todo mundo que chega pra gente. Olha, tipo, só você pode saber. Isso é uma identidade. Então você busca um precisa diagnóstico quase, se identificar com isso. Você precisa olhar pra isso e falar assim, olha, eu sinto que isso faz sentido pra quem eu sou. Porque, sim, apesar da gente reclamar muito da patologia, existem patologias que têm... Pra mim não seriam confundidas, e olha que eu nunca nem estudei psicologia, mas se você pegar o DSM, você vê patologias que seriam a sexualidade. A gente lutou muito para conseguir incluir um parágrafo dizendo, olha, se alguém se identifica como sexual, ela não pode ser dita que ela tem isso, mas existem muitas patologias que podem parecer com a sexualidade. Porque você pode dizer facilmente, isso daí deve ser um desvio de hormônio, você tá com baixa libido. Então, inclusive por isso que a gente busca fazer um trabalho um pouco mais técnico em explicar, tipo, o que é atração, o que é desejo, o que é libido. Porque a gente fala, às vezes, as pessoas confundem tudo. E chegam num turbilhão, assim, de confusão que a gente tem que parar, sentar. A sexualidade, então, ele tá mais fundamentada na personalidade, na formação da personalidade daquela pessoa como ser, e não no mecanismo orgânico dela. Então, assim, seria... a gente define a sexualidade pela ausência de atração. E por que isso? Não foi assim à toa. Tem vários motivos para isso. Porque todas as outras identidades sexuais são identificadas com base na ausência ou não de atração por alguém. Então a sexualidade parte do mesmo princípio. A diferença é que uma das diferenças é que ela considera uma atração um pouquinho mais qualificada. Tipo, se essa atração existe, não existe em que grau. Porque isso passa a ser importante para a questão da sexualidade. Mas é muito comum que você... Volta, já estava me perdendo aqui na cabeça. Por que isso é importante? Porque existem pessoas que estão dentro, se identificam como assexuais, só que não por essa definição clássica que a gente já discutiu. Existem pessoas, por exemplo, que passam por tratamento com medicamentos continuados que afetam sua libido, afetam sua dosagem hormonal e... Isso tem um efeito prático. Elas sentem, com a alteração da libido, você sente uma alteração até do seu próprio desejo, você sente que a sua atração ela passa a ser afetada. E muitas das pessoas, elas sempre estiveram junto com a comunidade sexual. Isso, inclusive, é uma questão... Esse, por exemplo, é um ponto que é uma questão de briga muito grande dentro da própria comunidade. Porque existe muita gente que vira, isso é você ser um sexual verdadeiro, você nascer assim, e isso é ser um sexual falso. Se você passou, por exemplo, por um trauma, se você está usando um medicamento de uso continuado, e a gente fala, não, amigo, tipo, você tá doido, não é assim. Quando você cortar o medicamento... Essa pessoa provavelmente vai voltar ou não sei. Mas é uma questão individual, foi o que você falou. É uma questão individual, e a gente fala... Tá, porque assim, existe muito, com essa busca hoje na internet de informações, identificação, muita gente vira assim, eu sou assexual, e depois fala, mas eu não sou assexual, me curei. Eu fui pro terapeuta e me curei. Descobri que eu não sou mais assexual. A gente fala, olha, não é assim que funciona. Não é assim que funciona porque talvez você não tenha entendido o que é a sexualidade. É óbvio que a sexualidade humana ela é fluida, as coisas podem mudar, você vai se entender melhor conforme você vai vivendo. Só que isso não dá menos, não faz de menos aquilo que você talvez era ou aquela identidade. Eu sempre falo pra todo mundo, gente, olha, todo mundo nasce nessa vida sendo obrigado a se dizer hétero. E até hoje, apesar disso, a gente tá provando para todo mundo que a gente não é hétero. E ninguém diz que a heterossexualidade é menos válida por causa disso. Então, por que eles querem fazer a mesma coisa com a homossexualidade, com a bissexualidade? Coitado da bissexualidade, né? Que até hoje é considerada sintoma. É a mesma coisa que acontece com a sexualidade. É muito importante ter um certo distinção, inclusive, no que você sente. Às vezes é isso. As pessoas chegam e falam assim, eu tô sentindo isso. Eu falo, mas fala mais sobre o seu sentimento. E eu falo, olha, às vezes não posso te ajudar nisso. Tipo, recentemente, a gente passou por uma situação meio séria. Uma pessoa menor de idade estava reclamando da questão da convivência com os pais, estavam negando. Vocês são podcasters, acabam recebendo casos mais assim, mas eu falo, a gente não, né? A gente tá lá só pra se ajudar e, tipo, vivendo e falar, olha, amigo, tipo, sinto muito. Tem coisa que a gente não pode ajudar. Tipo, eu não posso entrar na sua casa, tirar você daí. A gente tem situações de pessoas mais velhas que relatam abuso de familiares, abandono. Muita coisa a gente não consegue fazer.
que a gente pode fazer é falar, olha, tipo, tô aqui, tô ouvindo, tô te ouvindo, vamos dar uma mão, vou tentar te explicar para que você talvez ache um caminho. Mas pra gente aqui é assim também, né? E é muito isso. Às vezes a pessoa só quer saber que ela não tá sozinha. Porque tem isso, de família mandar embora de casa, tanto quanto faz com... Mas pela diversidade recebe direto. A gente tá falando de jovens de 15, 16 anos, entendeu? No começo da vida. Entendeu? Daqui a pouco tá fora de casa porque se declarou LGBT, porque saiu do armário de forma compulsória, porque arrancaram o armário dele, que é muito comum também hoje, que as pessoas têm essa necessidade. Então e o que a gente pode fazer, né? Qual que é a nossa responsabilidade? Porque a gente fica muito mal, né? Porque a gente quer abraçar todo mundo, a gente quer cuidar, a gente quer ganhar na loteria para fazer um castelo só de pessoas assim e cuidar dessas pessoas pro resto da vida, mas... Infelizmente a gente não pode, a gente tem que ajudar de forma responsável, né? Falar, vou te ajudar, senão a gente vira aquele episódio do Michael Scott que fala que vai pagar a faculdade de todo mundo e no final das contas ele não pode pagar a faculdade de ninguém. A gente fica muito frustrado às vezes também, né? Porque a gente quer saber que a gente consegue fazer mais. A gente fala, porra, não consigo. Tô vendo essa pessoa sofrendo. Se eu pudesse, eu pegava essa dor pra mim. Mas eu não consigo, eu não posso fazer nada, eu tô nitidamente limitado. A gente se torna esponja, né? Com certeza. Se torna um pouco. Existe, assim, quem ajuda muito a não atrapalhar também, né? Existe alguma coisa que você acha que as pessoas falam, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por preconceito, às vezes as duas coisas, e que a gente pode aprender a mudar no nosso discurso? Eu acho que uma grande questão, talvez uma questão primária, assim, que seja... e eu consigo entender, na verdade, mas é a questão de ver o sexo como uma coisa compulsória. Eu sempre falo, e eu acho isso muito difícil de desconstruir. Porque eu, como homossexual, convivi com isso e vivi isso. A questão era, pra mim era normal você cobrar isso de todo mundo também, essa vivência sexual compulsória. Talvez pra gente, justamente, até pra gente seja um pouco mais fácil isso, mas eu acho que a principal questão seria isso. Ajudar a desconstruir essa ideia dessa sexualidade compulsória, de que um relacionamento ele só é válido porque ele tem sexo é onde você vai chegar. E, tipo, que são pequenas coisas que eu falo que sempre vão irritar. Não importa, tipo, quão melhor esteja seu humor, alguém vira pra você, mas caralho. Tipo, tava tudo bem, né, amigo? Eu vou orar pra pedir paciência, se pedir força. Mas Tava indo tão bem. acho que essa é a principal questão, assim, você lembrar que a gente tá em uma sociedade onde o sexo é posto como uma norma. E isso precisa ser discutido. Porque eu sempre falo pra mundo, gente, tá tudo bem transar, eu quero que vocês transem pra caralho. Só não vai ser comigo. Só não faz comigo. Dois, transem com qualidade, porque se for transar, é melhor que seja com qualidade. Então, se discuta, concorda, todo mundo se aproveita, se divirta, porque acho que sentir culpa, sentir mal por isso é muito ruim. O caso que a gente tava lendo naquele abraço coletivo era de um garoto que namorava e o namorado dele sempre fugia da situação sexual, né? Então ele sempre inventava uma desculpa, não tava afim, e o que causou toda a descambação do humor foi um dia que ele contou que ele foi num motel com o namorado e o namorado falou, vai logo que eu quero ver a dança dos famosos. Era uma coisa assim. Complexo. A Tainá, ela não ouve todos os episódios, então ela tá se chocando pela primeira vez nesse momento. Não, eu tinha ouvido. Você tinha ouvido? Você já me falou, Aí... não que eu tinha escutado. E aí a gente entrou naquela coisa de, não, tem, um falou tem que transar mesmo, outro falou não tem. A resposta a gente tem que conversar com a pessoa, não é? Tem que entender por que ela não tá... A gente tem uma coisa... Ontem, por coincidência, uma amiga me falou sobre um filme que eu não tinha assistido, chama Shazel Beach. Eu não sei se ele tem título em português, eu tentei achar... Não achei ele oficialmente no Brasil com título. Mas conta a história da primeira vez de um casal que acaba sendo um fracasso. Eles estão na noite de núpcias e é um fracasso. E eu falei pra ela, olha... obviamente não é uma história de uma personagem sexual, mas ela tem... A história, ela se transcorre com muitas situações em que é comum. Inclusive sobre a primeira vez. Porque, assim, a personagem... Ela tinha claramente, a Florence tinha um drama ali, ela fazia de tudo pra postergar aquele momento da primeira vez, e a pessoa com que tava com ela tentava, não, mas calma, vai ser tranquilo e vai ser bom, e não conseguia ver como o pavor dela não era exatamente o pavor da primeira vez, era um pavor de que tinha algo muito por trás. E assim, namorar é complicado. Eu namorei também, eu sei como é que é. Às vezes a gente não quer conversar, vocês viram pra gente, vamos conversar. Você fala assim, caralho, não, vamos comer uma pizza, gente, pelo amor de Deus, vamos assistir uma série.
Mas conversar é importante. É sempre bom saber, como a Aris falou, tipo, às vezes o não é muito mais a pessoa do que a você. Eu sempre falo pra todo mundo, olha, tipo, não é você que eu tô recusando, não é você o problema. Tipo, existe uma questão aí, tipo, que é comigo. E isso não é a famosa mentira pra te dar um fora. Sim. É isso que eu ia falar, não é você, sou eu. É porque imediatamente a gente associa, não, ele não tá querendo transar comigo, tem um problema no relacionamento, e sou eu, e é comigo. E aí a gente acaba ficando cego para a necessidade do outro, né? Para entender se é um problema com você mesmo ou se ele de fato não tá tendo... Ele tá tomando... No caso, o menino tomava medicação para depressão, que é uma coisa que tira a libido também. Então, assim, tem que olhar com mais carinho pro lado do outro. E aí tem a questão da compatibilidade também, que é uma coisa que a gente não falou muito aqui. Mas é isso. Pessoas que são alossexuais se relacionam com pessoas assexuais também. Mas eu imagino que seja bem complicado. Tem que ter sem diálogo. Não existe É a questão essa da relação troca, sem né? diálogo. Porque você precisa entender que aquela pessoa vai te oferecer o afeto de uma maneira diferente da que você está acostumado. É que, se não me engano, nessa história, lembra a parte que ele relatava que esse ex-namorado dele, ele contava pra ele que ele tinha uma vida sexual muito mais ativa com outro rapaz posterior a ele. E aí, isso que frustrava ele pra caramba. Posterior pra frente, falei errado, gente. Não, sim, mas também o... Mas às vezes, naquele momento da vida Não, dele... eu não tô querendo falar que ele não tava. Ele, O relato às dele é vezes isso, eu tô ele tentando nem é só lembrar. assexual. A Às gente só tá vezes dizendo que você precisa conversar. Porque, às vezes, o fato de você ter tido relação antes, o Walter já Sim. explicou, não Sim. quer dizer que Mas você... o que você tá falando, que eu acho bacana, é que muito de repente, individual. mesmo você sendo alossexual, de repente você descobre que talvez o sexo, por mais que você goste, não seja uma coisa tão essencial também. Naquele momento, você não precisa daquilo. Entendeu? Assim, você pensa, pô, de repente não morri, né? É bacana, é legal, entendeu? E eu acho que existem outras formas de prazer, Milhões de outras. entendeu? Isso é o principal. A gente tem Não pode muito... se basear só. Sim, a gente, por exemplo, tem muitas pessoas que são assexuais que estão dentro da comunidade BDSM. Porque você... até porque a gente entra numa questão muito séria, né? O que é sexo? E, tipo, a gente, às vezes... A gente pode ter uma discussão muito longa sobre o que é sexo. Porque tem pessoas que têm marcadores muito definitivos. Se isso não acontecer, a gente não transou. Tem gente que acha só penetração. Tem gente que... Eu não A ia falar internet isso, não mas aceita. tem gente... Pode falar, Tem libera. gente que acha que não, é só penetração é sexo. Inclusive, bom, pessoas de todos os espectros, todas as entidades, todas as formas, cheiros, gostos, falam isso e falam assim, gente, mas como assim? Isso quer dizer então que você não transa. Dia A pessoa, não! Dia sim, dia não, aparece alguma alma enchendo o saco de quem é Guine no Facebook. Eu vou lá responder, cê é? Não, então por que você tá comentando? Não é com você essa história, é só... Acho que a gente precisa se... Eu sempre falo, olha, a gente precisa se aproximar das sexualidades, dos atos sexuais sem preconceitos. E assim, tentar ver isso sem preconceitos. As pessoas sentem prazer por milhões de outras formas. Sexo é uma delas. A gente não pode pegar uma dessas formas e colocar como um ápice e dizer que todas as outras são ruins. Essa é a única maneira de você ser feliz. Exatamente. Não. Não isso, exatamente. Olha! Calma aí. Ai, grandes momentos da internet BR. Não, mas eu entendo. Um relacionamento entre normalmente é o mais comum, né? Uma pessoa sexual está se relacionando com alguém alossexual. Até por uma questão estatística. A gente tem uma população sexual muito menor, em teoria, e que normalmente não se encontra tão próxima. Aqui em São Paulo a gente tem uma comunidade grande, bem próxima. Normalmente, não vou dizer que todo mundo se conhece todo mundo, mas São Paulo é um ovo, então a gente acaba conhecendo todo mundo. Sim. E... Isso em lugares menores, eu mesmo vim do interior, eu falava, gente, tipo, não existem assexuais ao redor, tipo, eu tô em um descampado, eu e o mundo, acabou, sou uma farsa. E você acaba se vendo em relacionamento com pessoas alossexuais. E aí surge, sim, um problema. E existem inúmeras soluções para isso, mas eu sempre falo, a solução tem que vir de uma discussão do que vocês sentem confortáveis fazendo, do que vocês não sentem confortáveis fazendo, do que vocês querem acordar, não querem acordar. Relacionamento é diplomacia, o tempo inteiro, não interessa o formato. Abrir mão também, né? A gente recebe aqui e dá e doa ali, né? Tem que ter um equilíbrio. O nosso individualismo não pode esbarrar num egoísmo. Relacionamento, querendo ou não, é mais de uma pessoa. Então você não tá só, assim... Tem muita essa história. A gente vira e mexe e discute isso aqui, que a gente não pode abrir mão do que a gente é. Porém, se relacionar também não é impor o que você é. Sim. Tem que ter um jogo de cintura ali. E quem não gosta de dialogar não tá preparado para se relacionar em nenhuma esfera.
Porque tem que ter diálogo, tem que ter diplomacia, vai ter coisa que não vai acontecer do jeito que você tá pensando que vai acontecer, vai ter coisa que vai ter que ser construída do zero, vai ter coisa que nenhuma bagagem que você trouxe vai te ajudar em absolutamente nada. E a gente tem que perder esse instinto de herói salvador que a gente tem quando a gente se envolve emocionalmente, quando a gente se apaixona, que é eu sou o que essa pessoa precisa para mudar. Então, se o cara é mulherengo, não, porque eu vou salvar e agora ele vai só ficar comigo, sabe? Eu chamo isso de síndrome de clínica de reabilitação. De achar uma pessoa problema e achar que você vai consertar Exatamente. E que, na verdade, às vezes não é um problema. Por exemplo, ele é assexual porque ele ainda não encontrou alguém, mas agora que a gente tá apaixonado, a pessoa vai transar comigo, porque eu sou especial. Então, a gente tem muito isso de, tipo, querer transformar as pessoas com quem a gente se relaciona. E aí, na verdade, você não se apaixonou pela pessoa. Você criou um conceito ali e depositou na pessoa e quer que ela seja aquilo que... Você se apaixonou por uma coisa que você criou da pessoa e ela é só um avatar desse pensamento, entendeu? Ela é só um aspecto físico de uma história que você já montou na tua cabeça. A gente fala isso, né, assim, da maluquice de gente que já viveu todas as histórias. Eu acabei de te conhecer, a gente já viveu 1000 coisas na minha cabeça. De repente, pra mim, é um absurdo a gente não ter vivido isso porque não interessa que eu te conheci ontem, entendeu? Não tem nem tempo hábil pra isso ter acontecido. Já planejei nosso casamento aqui, como assim? Como assim? Obrigada, Walter. Obrigado, agradeço. Temos indicações? Temos indicações. Quem começa? Sempre eu, né? Pode ir. Tá bom. Bom, a minha indicação, como sempre, ela não tem muito a ver com o tema. Tem sobre coisas que eu estou consumindo durante a semana, então eu indico elas. Essa semana, o Amazon Prime estreou uma série muito boa, chama The Boys. É uma série que ela foi escrita pelo Garth Ennis. Uma série não, é uma HQ que ela foi escrita pelo Garth Ennis, que é o mesmo escritor de Preacher. Basicamente, é uma história de que como realmente seriam se a sociedade tivesse super-heróis das histórias, né? Tipo, mostram heróis com drásticos deficiências morais, de caráter, etc. E aí, os The Boys, né? Eles são, tipo, um esquadrão que é feito pelo governo pra dar uma surra nesses caras quando eles fazem merda. Então, é muito engraçado. Tipo, é que o Garth Ennis, ele tem uma linguagem muito peculiar dele. Então, se você já leu o Preacher, você sabe como como ele conta as coisas. Você não leu Azar o Seu. É mentira. Pode ler. Você não leia. Então, tá pra chegar o 11º livro das Crônicas Saxônicas, que a gente acha que o Bernard Cornwell não vai terminar nunca. Então, é bom por um lado, é ruim por outro, mas não sei o que o Walter vai fazer em Bebbanburg. Então, quem leu e quem não leu, é uma narrativa muito diferente das Crônicas Arturianas. Ela é menos romântica, ela é menos idealizada. Quem vem das Crônicas Arturianas até toma um susto quando pega as Crônicas Saxônicas, porque o Uhtred, ele não é um personagem que quem se apaixonou pelo Dervel vai gostar tanto, porque ele é mais potenheiro, ele é mais crachado, ele é mais babaca em muitos aspectos. Mas, assim, é uma linguagem muito foda para também entender como é que foi a formação na Inglaterra, como é que foi a formação, as invasões vikings, como elas são. E tá chegando um livro novo, e para quem não começou, me parece um bom começo, assim, tipo, tá bem bacana. Não se pautem pela série, não vou dizer que tá péssima, mas não abram mão dos livros. O Cornwell tem uma habilidade muito dele de contar histórias sobre a história de uma forma muito divertida, de uma forma muito bacana, de uma forma que a gente fica conhecendo mais um pouco da história do mundo. Então, não abram mão de ler, é muito bom. Tem indicação, Walter? Olha, eu não vou indicar nada ligado ao tema, sobre a sexualidade. Talvez eu pular essa chance, acho que muita coisa teria que vir com um disclaimer meio grande. Eu poderia indicar um livro que eu sempre indico para todo mundo, é um dos meus livros preferidos. Não sei se vocês conhecem, chama Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Acho que é um livro incrível de ficção científica, especialmente considerando a época que ele foi escrito, em 69, acho. E conta a história do Geli, que é um terráqueo que vai visitar o planeta de inverno para convidar o planeta a se juntar em uma fraternidade cósmica. E o inverno é um planeta muito peculiar, porque ele passa por um clima muito frio extremo, e ele tem uma coisa mais peculiar ainda. A sua população humana, ela é uma população andrógena, ela não tem gênero em grande parte do ano, assim. Eles passam por um período de cio em que as pessoas daí, elas podem fluir ou para um lado mais masculino ou feminino, para facilitar a reprodução, mas fora isso, ninguém tem sexo, ninguém tem um gênero definido. E a sociedade toda construiu sobre isso. É um livro que eu amo muito, porque foi um choque quando eu li, eu era adolescente. E é uma história pensada como essa. Em 69, acho que a Ursula é uma escritora incrível, eu amo ela, venero ela. E acho que é uma boa sugestão.
Não espero que vocês encontrem coisas muito modernas, tem que levar em conta a época que foi escrita. Por favor, né, Por gente? favor, 69. Então, tem muita coisa que você pode olhar e falar assim, putz, isso talvez não represente, mas eu acho que é uma ficção científica muito legal sobre como seria uma sociedade em que o gênero da pessoa, o sexo biológico dela, na verdade, não importa. Tudo é o que ela ocupa. Tem indicação? Assistam Rei Leão, zoeira. Não O tem filme é indicação. animação. Não tem. Eu não gosto de indicar hype, mas vou indicar hype. Foda-se. Assistam Euphoria, se vocês já não estiverem assistindo. É uma série da HBO, tá passando. Acho que essa semana agora passou o penúltimo episódio. Nossa, quando vocês estão ouvindo na quinta-feira, né? O episódio tá passando agora. E então já está chegando ao último episódio, a série. E é uma mistura de skins, sabe? Com, sei lá, 13 Reasons Why, só que sem a glamorização do suicídio. Por quê? Porque é uma série que tem aquela coisa dos skins de mostrar um personagem por episódio. É focada em adolescentes, fala bastante do abuso de drogas, fala de transtornos psicológicos, fala do dilema do adolescente, fala de sexualidade. Então, assim, são todas essas coisas, só que muito bem amarradas. Skin tinha aquela coisa de glamorizar. Eu uso drogas e é legal. Ele não, ele fala muito sobre o impacto do uso de drogas na vida das pessoas, de como é negativo, mas como a gente passa por situações complexas na adolescência também. Tem a questão do abuso, tem muitas questões muito legais de você entender e é muito gostoso de assistir porque quando você não se identifica, você enxerga as situações que você tem por perto, assim. É claro que não da maneira maravilhosa da narração da Zendaya, porque se minha vida fosse narrada pela Zendaya, eu tava bem feliz, no caso. Mas é isso. Eu assisto Euphoria, tá todo mundo gostando. Eu achei que eu não ia gostar porque tava todo mundo falando. Eu falei, eu odeio quando começa todo mundo a falar muito de uma coisa, me irrita. Mas eu vi e amei. Tá passando na HBO. Acho que é isso, né? É isso, então. Walter, onde as pessoas te encontram? Onde as pessoas me encontram? Ixi. Bom, elas podem me encontrar em Twitter, Instagram, Facebook. Talvez demore um pouco para responder, que normalmente eu estou trabalhando. Liga pra ele. Gente, liga. o Walter é diferente da gente. Chama no zap. Falar, eu trabalho o dia todo no escritório, na frente do computador, então às vezes demora um pouco para responder, mas às vezes é muito bom para fugir do processo. Você tá olhando e fala assim, caralho, que coisa chata, né? Chega uma mensagem na hora, você fala assim, é agora. Esse é o meu momento. Esse é o meu momento de brilhar. Então, podem me encontrar no Facebook. A gente tem, hoje em dia no Brasil, ao contrário da comunidade gringa, a gente está muito mais presente no Facebook. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre a sexualidade, vocês podem procurar grupos sobre a sexualidade. Provavelmente vão me encontrar por lá também. Tem algum grupo que você indica mais? Um grupo que eu indico mais? Talvez eu vou indicar a gente tem um grupo muito grande que é chamado Sexuais. Só isso. Ele tem mais de 7 mil pessoas. É um dos grupos em que eu sou um dos moderadores. Acho que vou indicar ele porque ele é um dos maiores. Mas sim, a gente põe o link na newsletter pra vocês. Mas se você não curte muito Facebook, tem fórum. Existem 10 milhões de grupos de WhatsApp, Deus me livre. Ai, Deus me livre, grupo de WhatsApp, gente. Mas é isso. Se tiverem dúvidas, pode me mandar um hello nas redes sociais. Eu prometo que eu sou educado e vou tentar te ajudar no que conseguir. Gente, o menino é um gentleman, vocês não obrigada. podem falar nada. Foi assim, muito bom, Walter. A gente gostou muito do seu e-mail. Quando você Muito mandou, a bom, gente compartilhou, conversou. A gente gostou muito, assim. Demorou pra chamar? Demorou, mas a gente sabia que ia fazer. Eu que agradeço. Não precisava nem ter chamado. Agradeço muito o espaço, mas a gente de verdade. queria mesmo falar. Era uma coisa que a gente tava falando, a gente tava até pensando assim, como que seria um jeito legal de fazer, porque era um assunto que a gente queria abordar, que a gente não. E ao mesmo tempo a gente não entende muita coisa. A gente fala assim, meu Deus, a gente não pode falar merda também, né? Não pode ensinar as pessoas erradas. A gente se colocar no nosso posto de ignorância e ouvir um pouquinho. Nada, que isso. Obrigada, gente. Obrigado. Boa semana pra vocês. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.